Bom dia, aqui é o Poddiscute e vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa, que começou lá no início do século XX. A Rússia estava extremamente atrasada, vivendo de uma forma quase feudal. Era praticamente um país rural, ainda concentrando 80% de sua economia na agricultura. Enquanto isso, os países vizinhos na Europa já estavam super embrasados no processo industrial. Os trabalhadores viviam em grande miséria e pobreza, pagando impostos super altos para manter o sistema czarista de Nicolau II. O czar era tipo um rei da Rússia. Ele governava de forma absolutista, ou seja, com todo o poder em suas mãos, sem nenhuma constituição ou algo que o parasse. Nicolau II não se preocupava nada com as demandas sociais populares. A sua família, os Romanovs, estavam no poder há mais de 300 anos, gerando uma gigantesca dinastia de uma família que fazia tudo para se manter no controle. A palavra czar vem de referência ao antigo Império Romano do Oriente mesmo, já que remete a César, que era uma palavra justamente para definir um título real e não o nome. Assim, em meados de 1890, o czar cansa de ficar para trás em relação aos outros países e decide fazer a transição para o sistema industrial, o que acabou sendo feito de uma forma rápida e desorganizada. Além disso, o Império Czarista, que gastava boa parte do seu orçamento com guerras, como a Guerra da Rússia e Japonesa. Revoltados com as condições miseráveis que viviam, sem saneamento, comida e condições dignas de trabalho, o povo decidiu ir às ruas se manifestar na frente do Palácio de Inverno, onde planejavam entregar uma carta de reivindicação por melhorias nas condições de trabalho. Mas o que era para ser um domingo legal com a família se tornou uma tragédia. Bom, a Guarda Real fuzilou milhares de manifestantes. Quem mandou a ordem de massacrar os protestantes ainda é uma grande polêmica, mas é fato que o Czar nem estava no palácio no dia. O que importa é que o massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou uma série de protestos ao redor do país inteiro. Além disso, no mesmo ano, marinheiros russos que sofriam como castigos físicos eram servidos carne podre. Não aguentando mais as condições de vida, se rebelaram contra o poder do comandante do czar, tomando um navio de guerra. A coisa ficou feia para Nicolau II, que, para amenizar o caos, propôs em outubro as leis fundamentais, que serviu como construção, e a Duma, que servia um parlamento nacional, mostrando certa abertura política, mas no final ele dissolveu essas medidas para acalmar o povo por um tempo, mas com a chegada da Primeira Guerra em 1914, eles se agitaram novamente. O exército russo não tinha nenhuma preparação para ir à guerra ao lado da Tríplice Entente. Os russos estavam sendo derrotados todas as vezes, e porque os elementos materiais estavam sendo voltados aos soldados, a população entrou em uma crise de abastecimento, fome e inflação. Com a Rússia em extrema miséria e crise, o povo viu no comunismo uma forma de levantar o país das cinzas. Resumidamente, o comunismo é uma doutrina política e econômica com o objetivo de dar fim às lutas de classe e promover a igualdade social por meio do fim da propriedade privada. E a coletivização por meio de produção, os nomes por trás dessa ideologia utópica são Karl Marx e Frederick Engels. E na Rússia estava se movimentando um grupo que se pautava nessas ideias machistas. O Partido Operário Social Democrata Russo, OPO-SDR, sob a principal liderança de Vladimir Lenin. Porém, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, o pessoal tinha ideias muito diferentes, por isso onde dividiram entre mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram minoria e acreditavam que tudo deveria ser levado com mais calma e moderação. Primeiro, a burguesia deve tomar o poder e desenvolver o país por meio de uma reforma de estrear o capitalismo profunda, enterrando o regime cesarista, e só depois os operários deveriam seguir com a revolução comunista sem a ditadura do proprietário. Porém, os bolcheviques eram a maioria, não estavam com a paciência para a aliança com a burguesia. Eles queriam a revolução, um governo proprietário controlado pelos trabalhadores diretamente. Eles contavam com o apoio dos camponeses que eram tão oprimidos como eles, pelo regime cesarista. As tensões cresceram mais ainda, o que fez o povo se rebelar e se juntarem no movimento revolucionário, forçando a saída do César II em fevereiro de 1907, que ficou conhecida como a Revolução de Fevereiro. Assim foi formado um governo provisório onde o parlamento de maioria burguesa assumiu.
Nessa época, eles estavam promovendo pouca participação política dos sovietes, que eram conselheiros operários ao redor da Rússia, sendo o maior o de Petrocátaro, o que era a capital, que hoje em dia é a cidade de São Petersburgo. Porém, as ações políticas da manutenção do país foram um desastre e eles não atenderam o principal demanda do povo, que era tirar a Rússia da guerra. Dessa forma, Lenin publica as teses de abril, onde defendia a paz, pão e terra, além de todo o poder aos sovietes. Com paz, Lenin dizia tirar a Rússia da guerra, com pão, resolver a escassez de alimento, com terra, a distribuição das terras camponesas por meio de uma retornação agrária. Essas propostas se tornaram muito populares pelos países inteiros, conquistando grande apoio ao redor dos sovietes. Assim, no dia 25 de outubro de 1917, os bolcheviques estão aos prédios governamentais e outros pontos estratégicos, declaro, do governo. Bolcheviques em implantação do socialismo. A primeira medida deles para recuperar a economia, a Rússia foi de faça tira o país da guerra. Mas para isso tiveram que assinar o Tratado de Brest-Litovsk, realizando enorme de concessões de terra para a Alemanha e turcos. O Lenin também aplicou medidas bem autoritárias como o fim dos outros partidos políticos e agora o Partido Comunista era o único todo-poderoso. Além disso, ele cumpriu suas promessas de alimentar a população e redistribuiu as terras, mas você acha que todo mundo aceitou isso de boa? É claro que não. Houve uma resistência enorme contra a Revolução Bolchevique, explodindo em uma guerra civil. O Exército Branco era feito dos opositores principais. Monarquistas queriam uma volta do czar e conservadores como a antiga elite russa e membros da nobreza também contava com os mencheviques. Já o Exército Vermelho, para outro lado, foi um exército bolchevique formal das pedras para derrubar a força rebelde para vencer a guerra civil, e Lenin implantou uma série de medidas chamadas de comunismo de guerra, utilizando todos os sedutores da economia e confiscando a produção dos agricultores e das indústrias para sustentar o Exército Vermelho. Isso fez que a Rússia cair mais na pobreza, inflação, fome, além da morte de milhões de camponeses e forte repreensão aos compositores. E no final das contas, o Exército Vermelho venceu Lenin, que funda em 1922 a União da República Socialista Soviética, a URSS. E para recuperar a economia que estava atrasada e arrasada pela guerra, Lenin cria a NEP, a nova política econômica, onde o governo decidiu voltar a algumas práticas capitalistas. Eles permitiu a entrada da capital estrangeira, investimento em empresa privada de comércio e liberdade para os camponeses de comercial, a parte de sua produção, entre outras. O anel foi uma medida desesperada da União Soviética para recuperar sua força, principalmente aumentando a produção agrícola do país, ele montando o povo. Em 1925, Lenin morre sob as circunstâncias muito suspeitas para não usar seu poder em uma polêmica de quem seria seu sucessor. Ele deixou uma carta dizendo que queria sua posição fosse tomada por seu fiel amigo figura heróica Leandro, e não Stalin ou militar de alto cargo também fazia parte do governo comunista. Esses dois eram inimigos e defendiam ideias completamente diferentes. Troço que acreditava que nenhuma soviética não sobreviveria sozinha, que eles precisavam expandir o socialismo para o mundo, a revolução permanente. E já Stalin acreditava que a propriedade da União Soviética deveria ser fortífica e se isola. O socialismo de um país só, mas olha só o que aconteceu.
O testamento de Lenin foi abafado por Stalin, que já foi muito fluente no Comitê Central. Assim, ele passa a assumir maior poder e autoridade na União Soviética, até mandando seus espiões matarem Trotsky em 1940, enquanto ele estava exilado no México, onde teve um caso com a pintora Frida Kahlo. Mas voltando ao assunto, Stalin prometeu uma série de medidas conhecidas como stalinismo. A mais importante foi a criação de um estado de terror, com a perseguição de opositores políticos por meio do assassinato deles, o envio aos gulags, que eram campos de trabalho forçados na Sibéria. Também foram bastante perseguidos fiéis e figuras religiosas por meio de campanhas anti-religião, além da censura e informação. As principais medidas foram planificação da economia, ou seja, centralização da economia no Estado, além de abolir a NEP e criar os planos quinquenais. Quinquenais é aquilo que acontece a cada 5 anos, ou seja, a cada 5 anos eles seguiram métodos específicos para desenvolver o país. Stalin focou muito na industrialização, avançando muitas áreas de metalurgia, siderurgia e energia elétrica. Outra medida marcante tomada por Stalin foi a coletivização forçada das terras, que é a expropriação das pequenas e médias propriedades privadas para a transformação em cooperativas e unidades estatais. Como resultado disso, em 1928, na URSS, 90% das propriedades agrícolas foram reduzidas, causando um enorme prejuízo de alimentos. A produção de grãos caiu consideravelmente e a quantidade de gados disponíveis foi reduzida pela metade. Isso gerou uma grande crise pela falta de alimento, que resultou na morte de milhões de pessoas. Conhecido como a Grande Fome de 1932 a 1933, na Ucrânia, a onda de fome proposital foi considerada uma forma de genocídio contra kulaks. Camponeses mais ricos resistiram muito à coletivização das terras. Esse evento matou aproximadamente 4 milhões de ucranianos. O governo de Stalin foi duradouro, já que ele usava e abusava da perseguição aos opositores, terror e propaganda para manter a sua imagem de bom moço. Tudo parecia estar dando certo para ele, até que a Segunda Guerra Mundial explode e a União Soviética se posiciona ao lado dos aliados. Novamente, o mesmo inverno russo que derrotou Napoleão deu uma ajudinha às tropas soviéticas ao enfraquecer as tropas alemãs. No entanto, a vitória da União Soviética custou a vida de aproximadamente 16 milhões de russos, caminhando o país para uma enorme crise de novo, já que todos os recursos estavam sendo utilizados para a guerra. Então foi isso. Muito obrigado por assistirem esse podcast sobre a Revolução Russa.